Olá, eu sou Arthur Nogueira, cantor, compositor, produtor musical. Seja bem-vindo ao primeiro ciclo de palestras. Tenho felicidade de ter recebido esse convite. E como a minha trajetória musical ela é marcada pelo diálogo com a poesia, eu digo que eu só faço música por causa dos poetas. Quando eu recebi o convite, eu pensei em falar sobre uma questão que é muito presente, que é a questão da letra de música e da poesia. Letra de música é poema, enfim. E como eu tenho experiência com isso, eu já, além de ter parceiros poetas, eu também já musiquei poemas de autores não só brasileiros, mas do mundo, como Adília Lopes, como Adonis. Já fiz versão do Bob Dylan. Então esse é um assunto que me interessa, é um assunto que eu procuro me aprofundar nele, até pela minha própria experiência. Então, para começar, eu penso em Antônio Cícero, um livro chamado A Poesia e a Crítica, que o Cícero, além de meu parceiro, é um pensador que me ensina muita coisa. Então, para começar, eu diria o seguinte, que essa pergunta, se letra de música é poema, a resposta é que sim. Né? Para começar, sim, porque as vanguardas provaram que a gente não pode, que não existe uma limitação do que é poesia. Né? Poesia pode ser qualquer coisa. O que interessa, na verdade, saber é se letra de música é um bom poema. Pode ser um bom poema. Vamos pensar, por exemplo, então, no seguinte: os poetas líricos, ou seja, os poetas da Grécia Antiga, por exemplo, como Safo, a gente conhece os poemas de Safo. Alguns, né? Muitos se perderam no tempo, mas a gente conhece a poesia escrita de Safo. Só que, na verdade, Safo foi uma poeta lírica, ou seja, a poesia dela era apresentada com o acompanhamento da lira, que é um instrumento musical. Ou seja, a gente pode dizer que o que Safo fazia, portanto, eram letras de música. Só que nós perdemos as músicas, ninguém sabe como eram essas músicas. Ficaram só os poemas que foram escritos. Ao mesmo tempo, recentemente, Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, ou seja, um compositor ganhando um prêmio de literatura. O que isso significa? Para mim, significa que o Bob Dylan ganhar o Nobel acaba de uma vez por todas com qualquer desconfiança que os literatos possam ter em relação aos compositores. Então, tudo isso para dizer que sim, letra de música é poesia. Agora, qual que é a diferença? E a letra de música, o que faz um poema ser bom, o que faz uma letra de música ser boa? Para começar, Antônio Cícero diz nesse livro que a diferença básica é que um poema é autotélico. Ele chama assim. O que essa palavra quer dizer? Quer dizer que um poema ele vale por si. Então, quando a gente lê um poema numa página, a gente está julgando exclusivamente aquele poema, a forma daquele poema, a sonoridade, as rimas, a métrica, o som, o sentido. Né? Ao mesmo tempo, a letra de música não. A letra de música é o que o Cícero chama de heterotélica. Por quê? Porque ela não vale por si. Ela é uma parte de um todo que é a canção. Então, o poema, a diferença básica é essa, que um poema ele tem que valer por si. Enquanto que muitas vezes a letra de música pode ser algo muito simples, mas que ela pode ser considerada uma boa letra de música porque ela condiz, ela favorece aquele todo que é a canção. E aí, como eu também sou compositor, eu pensei em expor alguns trabalhos meus, algumas canções que eu fiz, porque também essa é uma dúvida muito grande. Como se faz um poema? Como se faz uma canção? E eu
posso falar da minha experiência, porque, na verdade, a gente pode ter muito conhecimento, a gente pode ter muita experiência, mas a verdade é que fazer uma canção ou fazer um poema não tem uma receita. Cada atividade vai ocorrer de um jeito. Então, a melhor maneira, eu penso, de ensinar como se faz uma canção ou como se faz um poema é mostrar possibilidades e mostrar recursos. Mas isso vai depender muito da experiência de cada compositor, de cada poeta. No meu caso, basicamente, eu faço de 3 maneiras. Ou eu coloco música sobre um poema, ou eu recebo uma música de um parceiro para escrever uma letra, ou eu faço uma música e envio uma melodia, e aí esse parceiro vai escrever a letra dentro dessa melodia. No primeiro caso, musicar um poema. Um poema, como eu já falei, ele vale por si. Então, ele já não precisa de mim, né? Ele não precisa da minha música. Então, quando eu vou tentar musicar, eu primeiro leio esse poema, eu primeiro tento entender quais são os recursos usados naquele poema, para poder respeitar o trabalho do poeta na hora de musicá-lo, na hora de cantá-lo. E o que é esse trabalho do poeta, né? Muitos poetas, os grandes poetas, sabem que fazer poesia é muito difícil. E os grandes poetas gostam mesmo da dificuldade. Então, por exemplo, uma forma fixa. Existem muitas formas fixas. A mais famosa delas talvez seja o soneto. O que é o soneto? O soneto é uma forma fixa. Você vai escrever um poema a partir de um esquema métrico que geralmente é o seguinte: são 14 versos divididos em 2 estrofes com 4 versos cada e 2 com 3 cada. Essa basicamente é a estrutura de um soneto. Você vai procurar um soneto e você vai ver. São 4, 4, 3 e 3, grupos de versos, né? Esse é o formato mais conhecido, é o chamado soneto petrarquiano. Mas existem outros tipos, existem o soneto inglês, que foi criado por Shakespeare, e outros. Mas é basicamente isso. E além dessa estrutura, os sonetos eles também podem ter diferentes tipos de versos. Então, por exemplo, você pode ter um verso heróico, você pode ter um verso sáfico. Isso está relacionado ao lugar onde vão ter sílabas tônicas. Então, é como se fosse quase um cálculo, né? Você tem aquela estrutura ali e você tem que encaixar as palavras dentro exatamente daquele número de versos, daquele número de sílabas e, dependendo do tipo de verso que você estiver usando, heróico, sáfico, também dentro desse esquema de sílabas tônicas, certo? Então, a poesia ela conta com esses recursos e os grandes poetas, como eu já disse, eles gostam desses recursos porque eles acreditam que, na verdade, o verdadeiro poeta é aquele que sabe que fazer poesia é muito difícil e que vai exigir de você muita disciplina. Pois bem, então quando eu vou musicar um poema, eu procuro entender que tipo de recurso o poeta usou, se ele usou ou não, qual é a forma daquele poema, respeitar a sílaba tônica, porque, por exemplo, eu não posso cantar "eu amo você", eu tenho que cantar "eu amo você". Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, por exemplo, já que eu falei de Antônio Cícero, eu musiquei vários poemas de Antônio Cícero, um deles, Simbiose. Sou seu poeta só em você descubro a poesia que era minha já, mas eu não via. Só eu sou seu poeta, só eu revelo a poesia sua. E a noite indiscreta, você de lua.
A poesia lírica, surgida na Grécia Antiga, como eu falei, ela eram canções. O que acontece foi que a gente perdeu ao longo da história, nós perdemos as canções e ficaram só os textos. E Antônio Cícero traduziu do grego um fragmento de Anacreonte, um poeta lírico. Então, provavelmente, esse fragmento tinha uma música que ninguém conhece. Mas, nesse fragmento, ele explica a diferença da poesia lírica por exemplo, para a poesia trágica. Porque a poesia trágica, ela falava dos grandes feitos heróicos, dos feitos da guerra. Já o poeta lírico, a poesia lírica, falava de pequenas coisas do cotidiano, como um amor. E aí, nesse fragmento de Anacreonte, traduzido do grego por Antônio Cícero, Anacreonte fala exatamente disso, dessa particularidade da poesia lírica que a diferencia de outros tipos de poesia. E eu musiquei esse fragmento que a gente chamou de O Poeta Lírico. Quero falar dos Átridas e também cantar a Cadmo, porém as cordas da lira ecoam só o amor. Mudei as cordas há pouco, mudei a lira todinha e também cantei os feitos Heráclios, porém a lira só acompanha os amores. Digamos adeus em paz, heróis. O fato é que a lira canta amores, nada mais. Digamos adeus em paz, heróis. O fato é que a lira canta amores, nada mais. As atividades de escrever um poema e de escrever uma letra, elas podem ser muito parecidas também quando a melodia vem antes da letra. Então, por exemplo, eu tenho uma outra canção que se chama Dessas Manhãs Sem Amor, que é uma música minha, uma melodia minha, com letra da Zélia Duncan. E aí, como foi que a gente fez essa música? Eu fiz uma melodia e mandei para ela. Então, mandei para ela assim. Mandei a música inteira assim. E aí qual que é o trabalho? Então é como se fosse uma forma fixa de um soneto, porque tem uma quantidade de sílabas, tem uma quantidade vai ter que ter uma quantidade de versos, tem as sílabas tônicas. Então, por exemplo, conta-se o número de sílabas e tem que entender. Eu sou. Por exemplo,
Você tem que encaixar dentro disso. Você não pode fazer uma palavra que tenha uma sílaba tônica diferente disso. Então você não vai conseguir encaixar lâmpada, por exemplo, dentro desse tarará, porque não seria lâmpada, lâmpada, não cabe, não cabe. Então o primeiro desafio é criar como se fosse um soneto, como se fosse um poema. Você vai pensar mapear essas sílabas tônicas. Então, e aí a Zélia escreveu: tira essa dor daqui, tira essa dor daqui. Tira essa dor daqui, vem respirar, vem respirar. Obedecendo o tamanho e a sílaba tônica. Isso é uma coisa muito importante, eu acho, porque a gente não pode abusar, digamos assim, da língua, né? Eu me lembro que o Caetano, uma vez, em uma entrevista, ele dizia que durante muito tempo ele achou que aquela música do Renato Russo, será só imaginação, muito tempo ele entendia cera e não será. Mas como assim cera? Ele demorou a entender. Por quê? Porque é um exemplo, portanto, de uma tônica que não está no lugar adequado. Porque a palavra é será. Será. Mas ele dá, a melodia pede a sílaba tônica na primeira sílaba. Então fica será, será. Então esse é o tipo de desafio que é muito parecido com o desafio dos poetas na hora de fazer, por exemplo, um soneto. Então a música, no fim, ficou assim. Tira essa dor daqui, vem respirar, desilusão, faz o sol sumir, voa e repara o chão, desejo e pó, nosso suor faz o céu se abrir devagar de um jeito só. São duas línguas e um sim. Quanto mais eu canto, mais quero ouvir sua voz chegando aqui. Eu quero ouvir. Me desarmei pra você e a paixão vem me salvar dessas manhãs sem amor. A paixão vai nos salvar. Fazer músicas antes da letra, a música que cria uma espécie de forma fixa para que a pessoa encaixe, né, dentro as palavras. E também eu costumo fazer de outra maneira, que é quando um compositor me pede, ao invés de uma música, me pede uma letra. E aí, essa para mim é a opção mais difícil, porque como eu não estou fazendo um poema, eu estou fazendo algo para ser uma letra, é mais difícil pensar qual vai ser a forma dessa letra. Eu prefiro fazer uma música sozinho e tirar a letra e dar essa letra para o compositor que me pediu. Por quê? Porque se eu faço uma melodia junto, vou dar o exemplo de uma música minha. Tudo era tão bonito quando havia sol. Vamos supor que eu comecei a fazer essa música para poder tirar a letra. Eu crio dificuldade. Pararara,
Eu já criei uma forma fixa em que eu vou ter que encaixar uma letra dentro dessa forma fixa. Eu acho que essa dificuldade é importante porque ela vai me obrigar a pensar mais na questão rítmica, ela vai me obrigar a contar a quantidade de sílabas, ela vai me obrigar a pensar nas sílabas tônicas. Então, isso geralmente é um recurso que eu particularmente uso para poder mandar para o parceiro uma letra com uma forma um pouco mais definida, com um ritmo um pouco mais definido, do que mandar algo muito solto, né? Nesse caso aqui, essa música ela é minha mesmo, eu gravei assim, usei só como exemplo, mas já aconteceram casos de músicas que eu não tenho mais a música, porque eu só fiz mesmo para poder tirar a letra e mandar para o parceiro sem melodia nenhuma e depois poder jogar essa melodia fora ou dar para algum outro compositor fazer uma letra. Eu tenho uma música que ela surgiu de um jeito mais ou menos parecido com esse, que é Moonlight, que é uma parceria minha com o Zé Manuel. E ela tem uma situação que é interessante, que é a seguinte: eu escrevi a letra, eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma melodia, que agora eu não me lembro, e escrevi a letra. Joguei fora a melodia, mandei para ele só a letra. E ele me devolveu musicada. Então a música que ele mandou já era: de repente já não havia azuis no mar, nos sapatos, sobre a praia onde nos pintamos de céu. Já não vejo mais a luz azul da noite clara, sol de prata sobre a pele escura. É assim que é a música. Mas quando eu mandei a letra para ele, a letra era: de repente já não havia azuis no mar, nos sapatos, sobre a praia onde nos pintamos de céu. Já não vejo mais a luz azul da noite clara, sol de prata sobre a pele. Essa era a letra que eu mandei. Quando ele estava musicando, sol de prata sobre a pele escura, a música pediu mais uma palavra, né? E era sol de prata sobre a pele escura. Então era necessário, para finalizar a ideia melódica, acrescentar mais uma palavra. Então, o que acontece? Eu acho que também uma grande dica, digamos assim, na hora que você está compondo, é entender que as canções, muitas vezes, elas têm vontades próprias. E não dá para explicar direito isso, como isso acontece, mas é como esse caso. Surge uma frase melódica que ela vai pedir ou uma adaptação, ou uma nova parte, ou, enfim, um outro caminho. E eu acho que é muito importante ser desapegado. Quando você está compondo, muitas vezes não é o que você quer fazer, mas é exatamente tentar entender, porque quanto mais você estiver a serviço da canção, com certeza o resultado final vai ser melhor, porque ele vai soar mais coeso, ou seja, letra e música vão ter um encaixe perfeito ou o mais perfeito possível, né? Que é o que não acontece quando você usa tônicas erradas, né? Aquele caso do será, que parece cera, e coisas assim. Então, tem que tentar também ouvir o que tá vindo. Acho que o desapego é um grande aliado na hora de fazer uma canção. Nessa métrica que as canções têm, porque é isso, né? Quando você ouve uma canção, você está ouvindo aquilo por prazer, enfim, mas por trás existe uma matemática, né?
que é disso que eu estou tentando falar aqui. Isso existe em qualquer canção, independente do idioma que você, numa canção, num poema. Essa forma ela faz parte, né, disso. E é por isso que se diz que, na verdade, poesia, no caso também letra de canção, é intraduzível. Porque você pode pegar um texto, por exemplo, um ensaio filosófico, um conto, um romance. Você pode contar aquela história, você pode explicar aquela ideia exatamente como o autor disse, porém em outro idioma. Isso é possível de acontecer. Mas no caso de uma canção ou de um poema, isso é impossível, porque é impossível você contar para alguém o que diz um poema. Você vai ter que ler o poema. Você pode até contar, mas a experiência do poema, ela requer a leitura exata do que foi escrito. É por isso que Antônio Cícero disse, como eu falei, que o poema vale por si. Ou seja, ele é como se fosse um monumento da língua. Então, por isso que quando se vai fazer uma versão, ou se vai fazer uma tradução de um poema, Augusto de Campos até nem gosta dessa palavra no caso de poesia, porque é intraduzível, você geralmente faz uma versão, ele chama de transcriação. Então, quando você vai fazer uma versão, uma transcriação, você praticamente tem que escrever outro poema ou fazer outra letra, porque aquilo pode não encaixar bem ou não fazer sentido em outra língua. E quando eu fui fazer, então um exemplo que eu posso dar, foi quando eu fui fazer uma versão em português de uma música do Bob Dylan, chamada You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, que eu fiz com um amigo poeta. A gente fez Vou Ficar Tão Só Se Você Se For. Então é praticamente a mesma ideia. Tira-se a letra, então a melodia do Bob Dylan é parará, parará, papará, para, para, basicamente isso. E a letra é I've seen love go by my door, it's never been this close before, never been so easy or so slow. Isso é impossível de traduzir. A gente não vai conseguir encaixar dentro dessa métrica pensada em inglês, a gente não vai conseguir encaixar em português, se a gente traduzir literalmente. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer praticamente outra letra. Mas aí você vai pegar aquela ideia original, né, a ideia dele, mas trazer dentro de uma sonoridade, dentro de uma frase, de um verso em português que funcione. Então, I've seen love go by my door. Eu vi o amor chegar na minha porta. Eu vi o amor à minha porta, digamos assim. Eu vi o amor na minha porta. Isso não cabe, né? Porque são idiomas diferentes, são construções completamente diferentes. Então, você acaba fazendo uma adaptação. Então, a gente fez, por exemplo, vi o amor dobrar a esquina, que é outro sentido, né? Não é na porta, é na esquina, mas traz a mesma ação da chegada, né, digamos assim, do amor. Então, vi o amor dobrar a esquina, ele nunca esteve tão perto, nunca foi tão simples ou tão certo. Então é isso, é completamente diferente do original, mas é a música do Bob Dylan, porque a gente está obedecendo a métrica, o que ele quis dizer, enfim, a sonoridade, né, da canção. Mas aí chegou no momento em que não tinha como, porque ele fazia I'll look for you in old Honolulu, San Francisco or Ashtabula, citando cidades, citando lugares. E isso não funcionava tanto em português quando a gente tentava cantar, né?
nem cabe. Vou procurar você em Honolulu. Não cabe. E aí, então, como é que a gente poderia fazer nesse caso? Então, aí a gente pensou em tirar as cidades, tirar o nome dos lugares e fazer... Eu sei você vai me deixar, mas vou te buscar no azul, de leste a oeste, de norte a sul. Então a gente tirou a referência dos lugares para colocar uma coisa mais geográfica, né, dando a ideia de uma viagem por vários lugares e em busca de uma pessoa. A grande sacada é você se impor dificuldades, porque dessas dificuldades você vai, com certeza, extrair uma ideia. Muito se fala de inspiração, né? Como se o trabalho do compositor fosse um trabalho de eu estou aqui com um sentimento, estou triste, estou feliz, sento, pego o meu violão e faço uma canção. Não é assim. E geralmente, quando é assim, muito gratuito, não é bom, né? Os grandes compositores, os grandes poetas, como também já disse, eles sabem que fazer música e fazer poesia é muito difícil. E eu acho que é da dificuldade que vem os melhores resultados. Porque você pode até ter um sentimento, você pode até ter vontade de falar sobre algo, mas quando você se deparar com uma dificuldade, que é, por exemplo, uma métrica, né? Não basta só o que você vai dizer, mas o que você vai dizer tem que estar soando bem dentro dessa métrica. E aí, pode ser que a sua primeira ideia não encaixe dentro disso. Então vai obrigar a pensar, vai obrigar a ficar testando coisas, vai obrigar a ver qual palavra vai soar melhor, vai se encaixar melhor. Então, essa transpiração, digamos assim, a meu ver, ela é muito mais importante do que a inspiração. Eu diria que a inspiração é como se fosse assim 20% de uma obra. Para mim, o que dá a consistência, o que dá a beleza, por que não, né, como um objeto bem acabado, é a transpiração. É você trabalhar e tirar o melhor daquela ideia, daquela forma. E é por isso que eu falo tanto, que eu chamo tanta atenção para essa questão da forma, porque eu acho que é uma possibilidade, ainda que não haja receita de como fazer, é uma possibilidade para a gente fazer melhor. E nesse sentido, os poetas, eles são uns grandes aliados, porque você lê um poema e se você não ler assim rápido, se você prestar atenção, se você contar as sílabas, se você ver a forma, se você ver a sonoridade, você vai ver o trabalho matemático, o trabalho hercúleo, digamos assim, que aquilo empreende. No caso, por exemplo, pegar um soneto de Camões, é uma construção perfeita. Então, esse rigor, essa disciplina, esse interesse, essa vontade, digamos assim, de trabalhar, com certeza vai fazer você chegar a resultados que você não chegaria se você simplesmente vou fazer aqui, vou sentar e vou começar a cantar o que está dentro do meu coração. Não é assim, e isso provavelmente vai ser arriscado.